Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Leremos apenas 2 versículos, versículos 8 e 9. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9. Vamos ficar de pé para nós lermos esta palavra. Ouça só o que o autor de Hebreus disse. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo carinho que Tu tens para conosco, pois moveu nas nossas vidas, permitindo-nos estarmos juntos para adorarmos o Teu santo e maravilhoso nome nesta noite. Queremos clamar também que a Tua palavra venha somar ao nosso conhecimento, para que nós possamos aprender com Abraão, Senhor, como nos colocarmos diante do Teu altar e deixar-nos mover pelo Teu santo e bendito Espírito. Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, Abraão, lições para a vida. Abraão, lições para a vida. Antes de falarmos a respeito de Abraão, quero comentar com os amados sobre algumas épocas que envolveram a humanidade. De Adão até o dilúvio passaram-se aproximadamente 1.700 anos. Ou seja, da queda de Adão até o dilúvio, aproximadamente 1.700 anos. Do dilúvio até José no Egito, aproximadamente 600 anos, 570, 600 anos aproximadamente. Do dilúvio até o Êxodo, mais ou menos 860 anos, 860. Veja, amados, que as coisas não eram tão distantes como nós imaginávamos. Apenas 1.700 anos desde a queda de Adão até o dilúvio. Não é um espaço tão grande. A partir desse momento, vemos que o Senhor trabalhou de uma forma grandiosa para que os homens pudessem conhecê-lo. Uma família foi salva. A Bíblia diz que Noé e sua família entraram na arca e tiveram a oportunidade de serem resgatados pelo Senhor e de reiniciar a povoação desse planeta. De certa forma, nós somos filhos dos filhos de Noé. E hoje eu quero falar a respeito de Abraão, que é um dos filhos do filho de Noé. Nesse caso, Abraão, filho de Sem. Amados, a história é bem resumida. Quando nós observamos e vemos que a história de Sem pós-dilúvio até Abraão, amados, aproximadamente 292 anos. Quando Abraão nasceu, apenas 3 séculos separava-o do dilúvio. Sem ainda estava vivo. Sem, um dos filhos de Noé, o pai do pai de Abraão, ainda estava vivo. Abraão era a 10ª geração contando a de Noé. Veja como tudo é muito próximo. Eis o porquê que a palavra do Senhor chegou até nós, a história da criação, a história de todo o antigo, enfim, das coisas antigas chegaram até nós, porque muitas pessoas tiveram a oportunidade de conversar a respeito dessas coisas. Sem é o pai da geração da qual Abraão nasceu. Veja como as coisas são próximas. Quando nós olhamos, por exemplo, o Antigo Testamento, vamos descobrir que o pai de Noé, de certa forma, conviveu com Adão. Tudo muito próximo. O avô de Noé, viveu muito tempo junto a Adão. Eis o porquê que a história chegou até nós com toda esta segurança, sem contar o mover do Espírito Santo que segurava, que conservava essa história de forma oral, porque não havia escrita, mas chegou até nós.
E quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos deparar com um homem, um patriarca, o pai da fé, um homem que Deus usou de uma forma grandiosa. E se hoje nós estamos aqui reunidos, glórias a Deus pela vida de Abraão, porque dele somos filhos. Pela fé somos filhos de Abraão. Eis aí, amados, como Deus age. Certamente Abraão é um dos homens mais importantes citados na palavra do Eterno. Haja vista que ele dá início a uma nação que o Senhor separou. A nação de Israel nasceu em Abraão. Nós que somos o Israel espiritual, nascemos em Abraão. Veja como são as coisas. E quando nós observamos, amados, essa história de Abraão, veremos alguns pontos que são marcantes e são totalmente aplicáveis à nossa vida. São lições para a nossa vida. E se nós a observarmos com atenção, vamos ver que o Senhor quer trabalhar o nosso ser como trabalhou também a vida desse patriarca. O Senhor quer nos abençoar, irmãos. Deus quer agir de uma forma grandiosa na nossa vida. Se desejamos andar conforme a vontade do Senhor, vamos ver e sentir aquilo que Abraão viu e sentiu de Deus, porque Deus não mudou. Passaram-se os milênios, mas o Senhor não mudou. É o mesmo Deus que manteve contato com este homem. É o mesmo Deus que mantém contato conosco. Às vezes nós olhamos para Abraão e os demais personagens bíblicos e achamos que eles são especiais. Pessoas escolhidas, assim, sei lá, super-homens, mais ou menos assim. Mas não eram, irmãos. Não eram. Eram pessoas simples, mas que amaram o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua vida. Quando nós olhamos para Abraão, por exemplo, o pai da fé, você há de ver na sua história que há altos e baixos. Quantas vezes Abraão fraquejou? Abraão teve medo? Abraão se escondeu, mas quantas vezes ele foi usado poderosamente pelo Senhor, e a sua fé era crescente. Ele esperou no Senhor, ele confiou no Todo-Poderoso, às vezes agiu segundo os impulsos humanos, agiu segundo o entendimento humano, mas, por fim, ele estava debaixo do cuidado do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem tinha um relacionamento profundo com Deus. Isso é totalmente possível a você. Totalmente possível a mim e a todos que estão neste lugar. Abraão, irmãos, era humano. Vale ressaltar isso. Às vezes olhamos para os personagens da palavra do Senhor e achamos que eles não eram humanos, mas eram humanos. Quando nós olhamos a história, vemos que Deus chama a Abraão, olha só, Deus chama a Abraão e o tirou de uma terra, o fez andar mais ou menos 1.500 quilômetros, sem saber para onde ia. O Senhor apenas falou para Abraão, chama, reúne o que você tem, chama os teus e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ponto final. Ele confiou no Senhor. Ele tinha certeza que Deus estava falando com ele. Outro aspecto que é preciso considerarmos, quando olhamos a palavra, Terá, Abraão, a família destes eram pagãos. Amados, pouco tempo, mas pouco tempo mesmo, após o dilúvio, o mal se estabeleceu na terra de uma forma tão assustadora, que apenas 200 anos, mais ou menos, 200 e poucos anos após o dilúvio, o paganismo já estava estabelecido na terra. A adoração de deuses já era uma realidade. Os ídolos já reinavam sobre a face da terra. Mas por que isso? Porque Noé e seus filhos, suas noras, eram homens e já estavam debaixo do poder do pecado, da égide do pecado. Saíram da arca, mas muitos destes não seguiram aquilo que viram e as orientações que receberam de Noé, do seu avô, enfim, não receberam, não seguiram e deixaram-se desviar e o mal já estava estabelecido em toda aquela região.
Isso é para vocês entenderem, irmãos, que o mal reina sobre a face da terra desde muito tempo. E mesmo conhecendo a verdade, porque eu tenho certeza que esses homens, a família de Abraão, por exemplo, estes conheciam a verdade a respeito de Deus. Essas verdades foram transmitidas, nesse caso da família de Sem, essas verdades foram transmitidas oralmente ao filho de Sem, enfim, ao neto, ao bisneto, até chegar a Abraão. Essas verdades com certeza foram transmitidas, mas eles não observaram, até esqueceram. Muitos não queriam saber do Deus Todo-Poderoso, como hoje é uma realidade. Nós temos que vigiar bastante, irmãos. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5. Gênesis 12, de 1 a 5. O chamado, ouça só, o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias! Estamos nesse pacote. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amados, nesse aspecto, nesse ponto, vemos algo interessante. Dia desses, alguém questionava, mas como aqueles que estão perdidos desse mundo, nunca ouviram o Evangelho, não sabem quem é Cristo, estão numa ilha isolada, no meio do oceano, ou nasceram num país onde Cristo Jesus não é pregado, ninguém sabe da existência de Cristo Jesus? Eu já citei esse exemplo, vou repetir. Quando estivemos na Índia, conversando com uma pessoa daquele lugar, ele sabia quem era Neymar, sabia os jogadores do Brasil, mas não sabia quem era Jesus. Isso é chocante para a gente, que nascemos num país cristão. Alguém não saber quem é Jesus, e de fato não sabe. Mas por que não sabe? Nasceram no lar pagão, vive o paganismo, longe do Senhor, não tem rádio, não tem televisão falando de Jesus, não tem uma Bíblia para ler, e se tem, não lê. Enfim, não tem um pregador para falar de Cristo, porque não tem essa liberdade toda. E as pessoas vivem uma vida sem saber quem é Jesus. Sem saber. Abraão certamente tinha, talvez, imagino eu, tinha um conhecimento extremamente superficial de quem era Deus, até por ser descendente de Sem. Provavelmente ele tinha um conhecimento extremamente superficial de Deus, mas o dia que o Senhor se manifestou a ele, ele ouviu o Senhor. Interessante que não existia um profeta, um pastor, não existia ninguém para falar. Não tinha internet, rádio, televisão, claro, muito longe. Não tinha. Para que ele pudesse consultar, saber quem era, um profeta, ô profeta, fala para mim quem é esse Deus, aí, enfim, essas coisas todas. Não. Mas o Senhor, quando quer salvar, irmãos, Ele manifesta-se às pessoas, porque nós carregamos dentro de nós a certeza que existe um ser superior. Mesmo que não seja conhecido como Deus, mas onde quer que uma pessoa esteja, ele tem consciência que as coisas estão debaixo do controle de um Deus superior. Até porque, com certeza, mesmo isolado, essas pessoas criam para si deuses. Dificilmente não há deuses no meio de uma tribo isolada, de um povo isolado, raramente. É a necessidade que nós temos de Deus. E quando as pessoas direcionam o seu coração para o Criador dos céus e da terra, o Eterno se manifesta a ele, como manifestou-se a Abrão. Irmãos, a palavra diz que Abrão, a sua família, eles eram pagãos, eram idólatras, eles eram, de certa forma, sacerdotes do paganismo. Mas um dia o Senhor manifestou-se a ele, e Abrão,
não era Abraão ainda, seu nome foi mudado posteriormente. Abraão teve a oportunidade de um contato direto com o Todo-Poderoso. E ele creu no Senhor que falava com ele. Ele creu em Deus. E isso é uma lição para nós, amados. Nós precisamos crer no Deus que fala conosco. Eis uma das lições para a nossa vida. Crer no Deus que fala conosco. O Senhor falou com Abraão e ele creu. O Senhor disse, olha, deixa a tua terra, deixa a tua cultura, deixa a tua zona de conforto, deixa a tua família, deixa tudo. E vá para uma terra, vá para um lugar que eu te mostrarei. São novas prioridades que estavam surgindo na vida daquele homem. E ele abraçou, amados, abraçou o chamado. Mas junto com esta ordem que Deus deu a Abraão, eis também uma promessa, que deste homem o Senhor faria uma grande nação. O Senhor abençoaria a terra. Eis aí onde nós entramos, onde nós nos encaixamos. Nós somos, amados, pela fé, descendentes de Abraão. Ele é o pai da fé. E se nós hoje temos a oportunidade de cultuar Cristo Jesus, de certa forma, a base é Abraão. Porque da descendência de Abraão, nasceu Jesus Cristo. Oh, glórias! O Senhor, irmãos, tem plano e projeto para todas as coisas. E o Senhor quer nos abençoar e quer que vivamos a verdade dele acima de todas as coisas. Mas é preciso que haja fé. E Abraão tinha fé. Foi um homem de fé. Quando ele ouviu o chamado do Senhor, ele não questionou Deus, pelo menos a Bíblia não diz que ele o questionou, ele apenas obedeceu. E viajou pelos desertos, uma viagem de mais ou menos 1.500 quilômetros, desde U até chegar na terra prometida. Não era uma viagem à cidade vizinha, ao campo vizinho, mas uma viagem distante, que certamente duraram meses e meses. A pé, animais, toda uma família, toda aquela situação. Não era fácil viajar naquela época, mas ele ouviu o chamado de Deus. Você que ouve o chamado do Senhor, esforça-te para ouvir o Criador. Esforça-te para ouvir o chamado de Deus. Não coloque empecilhos, mas obedeça. Porque quando nós temos fé no Senhor, irmãos, a obediência, com certeza, é gerada nos nossos corações. E a fé que Abraão tinha, gerou uma obediência a Deus, e ele viveu a vontade do Eterno. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 12. Hebreus 11, a partir do versículo 8 até o 12. Diz a palavra: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Oh, glórias! O chamado de Deus, quando você ouve o chamado do Eterno, amém? Pela fé, você obedece o nosso Salvador. A partir do momento que você obedece ao Todo-Poderoso, amados, o Senhor trabalha o teu coração, o Senhor faz coisas magníficas na vida da gente. Oh, glórias a Deus por isso. Mas, se não houver uma fé verdadeira, seremos pessoas que andam mancando, tropeçando, não teremos firmeza na presença do Senhor. E tudo será motivo para que nós não cultuemos ou façamos aquilo que o Todo-Poderoso, que Deus determina para a nossa vida. Amém? Nós precisamos crer, irmãos, crer, mas a partir do momento que nós cremos,
Nós temos que fazer como Abraão, seguir o caminho que o Senhor traçou para cada um de nós. Abraão seguiu o caminho, não sabia para onde ia, era mais ou menos um errante sobre a face da terra, mas ele tinha certeza que Deus tinha um destino e ele foi segundo a vontade do Eterno. Amém? Nós precisamos, no meio das incertezas que muitas vezes rondam a nossa vida, darmos passos seguros no Senhor, porque é pela fé que nós andamos. E a fé gera em nosso coração a segurança, irmãos, a segurança. Amém? Mas, quando nós temos fé no coração, fé sem obras é morta, já está na palavra. Quando nós temos fé no coração, ela gera obediência. E a obediência, ela solidifica, de certa forma, a fé, ela comprova a fé que nós temos. Por exemplo, você sabe quem é o Senhor e sabe o que Ele deseja de você. Cabe, portanto, obedecê-lo. Porque se você não obedece, a tua fé é vã. Não existe uma fé. Fé sem obediência não é fé. Ah, mas sabe como é que é? Enfim, as pessoas sempre acham as desculpas que aos seus olhos são aceitáveis, mas aos olhos do Senhor, não são aceitáveis. Se você tem fé no Todo-Poderoso, obedeça, cumpra aquilo que Deus tem determinado. Eis o porquê que nós estamos aqui reunidos. Porque o Senhor disse que devíamos estar congregados para louvá-lo e adorá-lo e aprendermos a sua palavra. Eis o porquê que cultuamos o Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui para adorar o Senhor, para bendizer o Todo-Poderoso. Eis o porquê que falamos de Cristo Jesus às pessoas, porque Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Tudo isso está amarrado à fé. Se porventura não há a prática dessas verdades, amados, a nossa fé, ela não é semelhante à fé de Abraão. Não, de forma alguma. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando nós cremos no Senhor, quando nós temos fé verdadeira no Eterno, a obediência precisa ser ao máximo, ao máximo. Quando nós olhamos a história, é evidente que não estou entrando nos pormenores da vida de Abraão. Seria possível passarmos muito tempo falando aqui, muitos estudos, mas estamos apenas colhendo alguns aspectos que são importantes, lições para as nossas vidas. Quando nós observamos a verdade de Deus na vida de Abraão, o que foi que Deus, além de pedir que ele saísse da sua terra e partisse para uma terra que ele não sabia, mais tarde o Senhor pede a vida do seu filho. Veja como são as coisas. Irmãos, para que nós possamos compreender essa realidade, diz a Bíblia que Abraão já estava amortecido. Tinha 99 anos, Sara tinha 90 anos. Eles eram um casal de idosos, mesmo para aquela época, já eram idosos. A palavra diz que não era possível que aquele casal gerasse filhos. Mas o Senhor disse que eles teriam um filho. Veja, amados, o que a fé faz. Abraão não desistiu. Sara não desistiu. Eles seguiram em frente. Evidentemente que a história conta-nos que houve um desvio porque entenderam, segundo o olhar humano, que deviam tomar algumas atitudes. E eis que nasce. Quem nasceu? Quem? Ismael. Eis que nasce Ismael. Mas por que Ismael nasceu de Agar? Porque foi uma atitude segundo o entendimento humano. Eles eram homens, pessoas. Mas a promessa do Senhor não estava em Agar, nem tampouco em Ismael. E na verdade esse ato falho de Abraão gerou hoje o que nós chamamos de árabes. Eis aí o grande problema, os inimigos número 1 de Israel. Eis aí o grande problema. Mas o Senhor honra aquele casal. O Senhor honra. Eis que nasce Isaac. Eis que nasce Isaac. Algum tempo depois o Senhor fala para Abraão. Deus falava com Abraão. Olha que interessante. Deus fala com os seus. Aprenda isso. Deus fala para Abraão. Chegou o tempo de você me sacrificar, Isaac.
chegou o tempo. Diz a palavra que Abraão, Isaque já não era uma criancinha pequenininha como nós entendemos, já era um rapazinho. Chegou o tempo que Abraão dirige-se ao Monte Moriá. E eis que lá vai Isaque carregando um feixe de lenha, mais um jumento, alguma coisa assim, levando algumas coisas. Chega num ponto que Isaque pergunta: onde está o animal do sacrifício? Onde está o animal do sacrifício? A resposta foi esperar no Senhor. Oh, glórias! Abraão cria em Deus, irmãos, a ponto de amarrar Isaque, colocar a lenha para queimar o corpo, e levantou a faca para sacrificar. Eis aí uma provação extrema. Só é possível vencê-la quando nós temos fé verdadeira no Senhor, quando nós somos obedientes ao Todo-Poderoso. E quando Abraão ia de fato matar Isaque, eis que o Senhor fala com ele. O Senhor falava com Abraão, o Senhor fala conosco. O Senhor fala com Abraão, e eis que surge o cordeiro. Irmãos, tudo isso é para nós entendermos que por mais fé que nós temos, por mais fiéis e obedientes que sejamos, as provações virão sobre a vida da gente, e às vezes virão de uma forma intensa, de uma forma assustadora. Mas é preciso crer como esse homem creu, para que assim nós possamos vencer essas situações difíceis que surgem. Amém? Primeiro nós vimos o chamado de Deus. O Senhor chama a Abraão. Vemos ainda que Abraão era um homem de fé, ouviu o chamado do Senhor, obedeceu, viveu em obediência e chegou ao ponto de oferecer Isaque em sacrifício. E quando isso vem à existência, irmãos, fica claro que esse homem tinha uma vida de comunhão com Deus. Só alguém que tem comunhão com o Senhor para tomar decisões tão marcantes na vida. Gênesis capítulo 13, versículos 3 e 4. Gênesis capítulo 13, versículos 3 e 4. Ouçam. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou, adorou o nome do Senhor. Ainda Gênesis 18, 17 até o 19. Gênesis 18, 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para detalhes. A palavra diz que Abraão tinha feito altar naqueles lugares. Ou seja, onde ele chegava, ele construía um altar para sacrificar ao Senhor. Veja que interessante. Diz ainda que Abraão era conhecido de Deus e Deus tinha comunhão com esse homem. Tudo isso é para que nós possamos entender, irmãos, que é totalmente possível vivermos hoje numa comunhão real, verdadeira com Deus. Às vezes nos parece impossível uma comunhão com o Senhor, nos parece impossível um relacionamento íntimo, próximo com Deus. Mas o que muitas vezes falta nos irmãos é exatamente os elementos que nos proporciona essa comunhão com o Senhor. As pessoas têm dificuldade hoje em cultuar o Criador, em ler a palavra, em adorar, em vir à casa do Senhor. Como é que podem ter comunhão com o Todo-Poderoso que exige isso da gente? Mas a desobediência é gerada. Onde quer que eles estejam, os altares do Senhor não estão.
Talvez no trabalho, a pessoa está trabalhando onde passa boa parte, maior parte da vida, quem sabe, mas lá não tem o altar do Senhor. No meio da sua casa não tem o altar do Senhor. No meio da sociedade, no meio dos amigos com quem ele convive, o altar do Senhor não está edificado. Portanto, irmãos, é impossível que haja comunhão real com Deus. Não era esta a realidade de Abraão. Onde quer que ele estivesse, uma das suas necessidades urgentes era montar um altar, um lugar de adoração ao Criador, e ali adorava. Nós vemos ainda que Noé fez a mesma coisa. Quando Noé saiu da arca, depois de 1 ano preso dentro da arca, quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi um altar ao Senhor, adorou ao Todo-Poderoso, sacrificou animais ao Senhor. A nossa vida, irmãos, é necessário que façamos a mesma coisa, que nós possamos construir altares, para que haja adoração, haja oração, haja comunhão com Deus. Evidentemente, que hoje não vamos mais fazer um altar, um nicho, alguma coisa assim? Claro que não. Porque o nosso coração é o templo do Espírito Santo de Deus. Quando eu me referi que é necessário construir altares, é você mostrar quem é Deus na sua vida, é você testemunhar do Senhor, e você mostrar para o teu amigo que és diferente, que és santo, separado para servir o Senhor. Você não pode ser igual aos demais. Os servos de Deus não são iguais aos ímpios, porque eles servem ao Senhor. Eles vivem pela fé, a fé em Cristo, a fé no nosso amado Jesus. A palavra diz, Gênesis capítulo 18, que Deus partilhava com Abraão os seus planos. Deus quer partilhar com você os planos dele. É fácil? Leia a Bíblia. Eis os planos de Deus que Ele partilha para cada um. O Senhor quer que você esteja com Ele na glória para todo sempre. É o Senhor partilhando o plano. Deus quer que você testemunhe dEle onde quer que você esteja. Deus partilhando o seu plano. A palavra diz que Deus nos abençoa, Deus move, Deus age, Deus nos guia, nos orienta, Deus nos coloca no caminho. O Senhor cuida do teu futuro. O Deus cuida da tua vida. Ele te dá livramento. Eis o Senhor compartilhando os seus planos. Só que nós temos dificuldades em entender e ouvir a voz do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 23, traz uma narrativa interessante a respeito deste homem. Ouçam. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Oh, glórias! Será que você é amigo de Deus? Será que nós somos amigos de Deus? Eis aí um questionamento. É necessário aprendermos essa lição com Abraão e desenvolvermos uma comunhão profunda, real com Deus, a ponto do Senhor olhar para nós e chamar-nos de amigo. Ou um homem, uma mulher, segundo o meu coração, como ele fez referência a Davi. Davi entendeu isto e andava em comunhão com Deus. Amém? E o nosso quarto tópico, irmãos, a promessa se cumprindo na velhice. Oh, glórias! Nós vimos que o Senhor chamou Abraão desde Ur para a terra prometida. Vimos ainda que a fé gera obediência. Abraão, um homem de obediência. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, amigo de Deus. E por fim, Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ainda, 21, versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Para Deus não há impossíveis. Deus quebra a lei da física, da biologia. Deus quebra todo tipo de lei, dos cosmos.
Lembra-se que o Senhor fez a terra parar? Na verdade, ele parou o universo. Mais à frente, o Senhor fez a terra andar para trás, retroceder. É assim que Deus faz, irmãos. Hoje nós colocamos, eu coloco também, nós colocamos limites no agir de Deus. Limites. Nós limitamos Deus. Nós achamos que Deus não pode fazer grandes coisas como fez no passado. Que Deus não pode mais ressuscitar alguém como ressuscitou Lázaro. Que Deus não pode agir de uma forma poderosa como agiu no Êxodo. Enfim, nós temos diversos exemplos que olhamos para eles e achamos que aquele Deus, daquele momento, não é o mesmo Deus de hoje. Sabe o que é isso, irmãos? É a falta de confiança na promessa de Deus. É a falta de confiança. A promessa do Senhor que Ele pode nos abençoar, Ele pode agir, Ele pode mover na nossa vida. Abraão, de certa forma, também duvidou do Senhor neste quesito. De certa forma ele duvidou. Sara também duvidou. Haja vista que os anos passaram-se. Eis que a nossa mente está condicionada ao nosso entendimento. Se eu sei que eu não posso atravessar essa parede, eu também vou acreditar que Deus não pode fazer-me atravessá-la. Veja como são as coisas. Evidentemente que não há um motivo para que eu atravesse a parede, mas Deus pode fazer que isto aconteça se esta for a vontade dEle. E foi assim com Abraão, foi assim no Mar Vermelho, foi assim no Êxodo, na vida de Lázaro, foi assim na vida de Abraão, na vida de Jacó, foi assim na vida de tantos outros personagens que experimentaram o sobrenatural de Deus. Profeta Elias, onde os corvos, os pássaros levavam alimento para ele. Impossível isso. Há um texto bíblico, irmãos, muito interessante, que ao sair da arca, o Senhor colocou nos animais uma aversão ao ser humano. E isso é muito interessante, porque os animais não gostam da gente, já notaram isso? Os animais, eles convivem entre si. Eu fico olhando no sítio. O cachorro convive com o gato com a galinha, aquela coisa toda, mas quando você entra, os animais se afastam. Os pássaros não convivem com a gente. É uma dificuldade até que eles acostumem conosco. Mas naturalmente não convivem. Essa é uma verdade, amados. É assim que Deus age. Veja como o Senhor faz. As coisas do Senhor, aquilo que Deus faz, são verdades, são verdades. E nós precisamos confiar. E quando nós observamos a história de Abraão, nós vemos, amados, que a idade era avançada. Já era impossível que as coisas acontecessem. Mas o Senhor falou, eu tenho uma palavra e vou cumprir a minha palavra. Eu tenho uma promessa e vou cumprir a minha promessa. Eu te prometi uma descendência e vou te dar uma descendência. Eu prometi que de você faria uma grande nação, numerosa como a areia do mar. Eu vou fazer assim com você. Mas nasceu apenas Isaque, um filho só. Mas o Senhor tem seu tempo para todas as coisas. O Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. O Senhor cumpre a palavra. O Senhor cumpre a palavra. Oh, glórias! E nasce Isaque, e vemos que a partir desse momento se concretiza a palavra do Senhor na vida de Abraão. Praticamente finalizou a existência de Abraão. Não vai muito além. Abraão não conseguiu ver muita coisa das promessas que o Senhor fez. Às vezes as promessas de Deus, aquelas que o Senhor nos faz, não é para que nós possamos enxergá-las, mas os resultados, esses sim, serão vistos pelas gerações futuras. Eis porque que nós precisamos hoje fazermos a vontade do Senhor. Se você observar bem, as promessas de Abraão, elas ficaram todas no futuro. Ele praticamente não viu nada, não viu nada. Mas o Senhor cumpriu as promessas, o Senhor cumpriu. Amados, a bênção não termina, ou não terminou em Abraão. Ela se estendeu a Isaque, depois veio Jacó, depois veio José, Moisés, vieram os fiéis,
veio Jesus, veio Elias, veio você. Eis onde nós estamos nessa história. Tudo isso, irmãos, fruto da ação de um homem que creu no Senhor e que nem imaginava, jamais passou pela sua mente, que ele teria um filho chamado Elias. É assim que Deus faz. Mas o Senhor cumpriu a promessa, o Senhor fez acontecer. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 23, mais uma vez. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E foi chamado amigo de Deus. Oh, glórias! Amém? Que você possa crer nessa promessa do Senhor e permitir que Deus o chame de amigo. Amém? É possível? Sim, totalmente possível. Amados, eu abordei um aspecto diferente da vida de Abraão. Poderia ter citado diversos pormenores da vida dele, mas não era o objetivo dessa palavra. Apenas que nós possamos retirar lições da vida desse homem. Lições de fé, lições de vida, lições de comunhão com Deus, lições que as promessas de Deus se cumprem e assim vivamos a verdade do Senhor incansavelmente. Amém? Oh, glórias! Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Que nós possamos aprender de fato com Abraão, Senhor, colhermos lições da sua vida para as nossas vidas, para que nós possamos viver segundo a vontade, a tua vontade, Senhor, como ele viveu segundo a tua vontade. Oh Deus, plante no nosso coração essas verdades, para que nós possamos prosseguir firmes, inabaláveis, porque tu és o Deus que cuidou de Abraão e certamente cuida de cada um dos teus filhos em nossos dias. Ô Senhor, envolva-nos com tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Patriarca Abraão, lições para a nossa vida. Lições para a nossa vida. Ô glórias! Amém? Mensagem 1385.